Vem conosco. Vamos. Vamos lá. Bom dia, bem-vindos a mais uma Pegando-se as Escrituras. Hoje nós vamos continuar no estudo de Levítico e Deus vai colocando para a gente um padrão de santidade que normalmente quando a gente convida as pessoas, né, para o cristianismo, a gente fala de uma vida nova, né, uma vida transformada, a gente gosta muito dessas palavras, mas Deus fala de uma vida santa. Quando Ele fala para nós, Ele fala de santidade. Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. E aí a gente vai continuar falando sobre isso, mas verdadeiramente, né? Vamos pedir a Deus que isso seja um alvo na nossa vida intencional. Mas vamos orar, né? Primeiro. Deus, obrigada, Senhor, porque tu não somente nos criaste, e não era para ter o entretenimento, para ter uma conversa no fim da tarde, mas tu queres ser nosso amigo, nosso parceiro, tu queres andar conosco, queres que nós andemos contigo, Senhor. E para isso nós precisamos do teu poder, Senhor, para nos santificar, porque as trevas não podem se misturar com a luz, e tu és a luz, Senhor. Então, vem, Pai, vem falar conosco essa manhã, vem falar conosco para quem estiver aqui online, para quem for ver depois. Senhor, captura o nosso coração, Senhor. Traduz para nós aquilo que tu tens, Senhor, no teu coração para nós, a tua expectativa, aquilo que tu queres gerar na nossa vida, a santidade que tu esperas daqueles que se chamam santos separados. Vem ser conosco, Espírito Santo de Deus, tem liberdade, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Nós aqui, lembrando semana passada, né? Levítico. Nossa, eu gastei tanto tempo revendo Levítico. Eu fui ver se o vídeo estava bom e acabei vendo tudo de novo e repetia e meditava, parava, meditava, porque é algo muito intenso, é algo muito forte para a nossa vida. E nós não podemos ler a Bíblia, meditar na Bíblia, pensando só em conhecer o texto, mas a gente precisa conhecer o Deus do texto, o que é que ele está transmitindo para nós e fazer isso se impregnar na nossa vida. Então, no capítulo 19 de Levítico, nós vimos, né, que Deus disse, o Senhor disse a Moisés, né, estava lá, diga o seguinte à comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Ele disse isso, né? Deus está convocando o seu povo para ser santo, e ele explica por quê, né? Logo em seguida, nós vemos que há uma repetição de instruções, né? Ele diz que a gente deve honrar pai e mãe, já estava isso lá nos mandamentos, né? Que a gente deve guardar o sábado, e ele chama de meu sábado, vai lá e vê. E ele fala por não se voltar para ídolos, porque os ídolos nos distraem. A gente sabe que os ídolos existem hoje, né? Não são aquelas imagens, quer dizer, existe alguém, né, que ainda segue as imagens, mas nós achamos que estamos bem porque não nos curvamos diante de imagem, mas a gente realmente tem outros ídolos na nossa vida que a gente precisa eliminar, né? Nós vimos instruções que Deus dá em como tratar o outro. Gente, isso, Deus dizia assim: eu quero que vocês sejam um povo separado, diferente, que todo mundo entenda que vocês são diferentes. E uma das formas de nós sermos diferentes é a forma como a gente trata o outro, né? A gente ser generoso com os pobres, a gente parar de ser egoísta, mesquinho, como se não fôssemos filhos do dono do ouro e da prata, como se nós não tivéssemos herança eterna, né? Nada de mesquinhez no meio do povo de Deus. Vamos ser generosos e praticar. Jesus disse: é melhor dar do que receber. Você acredita nele? É verdade, experimente que você vai se sentir muito bem. Aí Deus continua: não furte.
não minta, não engane, porque isso aí às vezes até engana a gente mesmo, né? Eu fico levando pessoas a pensar em alguma coisa. Aí eu digo assim, eu nem tive a oportunidade de fazer aquilo, mas não digo que eu estava com preguiça, que eu estava fazendo outra coisa, que eu mudei a prioridade, né? Eu fico, faz a pessoa pensar assim, que se eu pudesse eu teria feito, e na verdade, se a gente pudesse, não teria feito. Isso é um engano, né? Aí a palavra continua, né? Não oprima, não roube o seu próximo, seja justo, pratique igualdade perante a lei, nem favoreça um, nem favoreça o outro. Cuidado na leitura, volta lá no 19 e vê, porque ele diz assim: olha, não vem fazer favorzinho para o pobre, porque ele é pobre. Aí você fica, como assim? Acabou de dizer para a gente ajudar o pobre, né? Mas Deus está dizendo assim: seja justo, não é porque o pobre é pobre que ele pode fugir da justiça, né? E a nossa justiça tem que ser maior do que a justiça dos homens. Quando Deus fala de justiça, é um olhar diferente. Por isso que a gente precisa estar impregnado da palavra para saber o que é justo. Não é assim, ele quebrou, ele paga. Não, justiça não é ele quebrou, ele paga. É assim, por que que ele quebrou? O que que aconteceu? Será que a gente pode ajudar ele a não quebrar mais? Será que a gente pode ajudar ele a se refazer e se levantar? Essa é a justiça de Deus. Mas volta lá no 19 para olhar. Vamos lá. E aí que a gente tem, eu vou só puxar aqui os versículos 17 e 18 do capítulo 19, porque eles são um alerta. A gente falou muito, estressou bastante isso, sobre o perdão. 17 do capítulo 19 diz assim: não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado, porque você vai sofrer essas consequências se você não liberar o perdão. Não procure vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo, e a ressalva: eu sou o Senhor. Lembra desse alerta, volta lá, vai remoer isso no seu coração. Continuamos devendo aí um especial, um especial sobre o perdão, né? E aí tem alguma coisa também no capítulo 19, se você perdeu, volta lá, é um capítulo precioso, sobre as doutrinas pagãs misturadas com as doutrinas de Cristo. Então, às vezes, a linguagem, ela não facilita a compreensão. Aí ele fica falando de misturar semente, misturar tecido, e o pessoal fica pensando, eita, listrado não casa com estampado, aqui não é nada disso, né? Não tem nada a ver com roupa, com padrão. Ele está falando das doutrinas pagãs que vão entrando, né, no meio da nossa cultura. Isso é uma coisa muito comum hoje em dia. E aí a gente precisa se livrar disso, separar disso, tá certo? E aí ele conclui com um teste de 3 anos. Ele diz assim: olha, quando você entrar na terra, passe 3 anos sem comer do fruto da terra. Isso remete direto ao Éden, ao jardim do Éden, onde o homem comeu do fruto proibido, e ele agora está dizendo: aqui tem um fruto proibido para você, tudinho. Agora não pode comer de nada que está aqui na terra. Vamos ver se você aprendeu alguma coisa nesse meio tempo. Agora que depois, né, de você sair do Éden, eu estou trazendo você para a Terra Prometida, para o novo Éden, né? Que seria Jerusalém. Enfim. Vamos para o nosso capítulo 20, chegando aqui. E o capítulo 20 agora, ele nos remete de volta para o 18, porque a gente acabou de falar do 19, né? Que são conselhos de santidade. E aí, agora, o que a gente vai falar no 20 é a respeito de punições para os pecados que foram descritos no capítulo 18. Eu não sei como é que fica aí esse encaixe, mas é importante que a gente tenha essa visão para não ficar perdido na leitura, né? Então, você pode ler o 18, aí pula direto para o 20, porque ele agora vai falar assim: olha, se você não fizer o que estava lá no capítulo 18, o que vai acontecer com você? E é bem simples, eu vou deixar isso como teste para o final, você vai me dizer o que é o castigo, né? Qual é a punição para você
se você não fizer, que está lá no capítulo 18, que ele diz, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo. Aí eu vou passar bem rapidinho aqui, porque a resposta é bem simples. Eu só quero alertar você quanto a isso. Os versículos 1 a 5 ele fala a respeito de punições por adoração ao deus Moloque. Estão lembrados do deus Moloque? É aquele deus que as pessoas praticavam para ele, né? Para satisfazer Moloque, atos de sacrifício infantil. Sacrifício infantil. Eles ofertavam, né? As crianças, queimavam no fogo as crianças, e Deus diz: olha, versículo 2: diga aos israelitas: qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregar um dos seus filhos a Moloque deverá ser executado. Essa é a ordem. Deve ser executado. O povo da terra o apedrejará. O apedrejamento significa que a comunidade toda estava cooperando, né? Concordando com o absurdo que era aquilo, porque aquilo contaminava a todos eles. Então, era um sacrifício executado por uma coletividade, né? Por toda a comunidade. Ele diz: o povo da terra o apedrejará. Aí ele diz: voltarei o meu rosto contra ele. Deus voltar o rosto significa ele vai se afastar, ele não vai mais olhar para essa pessoa, porque você sabe que os olhos de Deus estão sobre nós o tempo inteiro, né? Mas ele diz assim: eu não vou querer mais saber de você, eu vou eliminar. Ele diz: eu o eliminarei do meio do seu povo, porque entregou seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Deus diz assim: olha, você não pode fazer essas coisas perto de mim, diante de mim. O nosso Deus é um Deus santo. O nosso Deus é um Deus santo. E a gente tem que se constranger quando a gente percebe alguma coisa errada. É daí que vem o arrependimento. Quando o Espírito Santo vem e nos constrange de alguma coisa que a gente fez que ofende o coração do nosso Deus. E aí ele continua, versículo 4, né? Se o povo deliberadamente fechar os olhos, preste atenção, eu marquei isso aqui de vermelho. Se o povo deliberadamente fechar os olhos, quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar de executar o agressor, voltarei o meu rosto contra aquele homem e contra o seu clã, todo mundo. Lembra da história da coletividade que eu falei? E eliminarei do meio do seu povo tanto ele quanto os que o seguem, para prostituir-se com Moloque. Gente, a gente não pode ser conivente com o pecado. E aí, o Senhor aqui, ele está instando o povo assim: você precisa combater o pecado. Porque você, se você não fizer alguma coisa a respeito do pecado, você está sendo conivente com ele. Isso aqui remete a muitas expressões de Davi nos Salmos, que você diz assim: mate, mate, Senhor, mate. Eu disse: que história é essa que, né, que Davi fica pedindo para Deus matar o inimigo? É o pecado, minha gente. Davi, ele se sentia como Deus, indignado, repugnado pelo pecado. E eu estou repetindo isso aqui, porque a gente precisa ter esse sentimento também, de forma que a gente passe longe, passe longe. Pensa aí numa coisa bem repugnante, eu não vou falar aqui com você, você deve estar aí com o seu cafezinho, mas você quer passar longe, você não quer nem pegar. Se você tiver que se livrar daquilo, você vai botar um plástico, você vai botar uma pá, você vai embrulhar num jornal, você não quer chegar perto, não quer tocar, né? Com as suas mãos nisso. É assim que é para ser o pecado na vida do cristão, amém? Então vamos lá, né? Vamos continuar aqui, lembrando essas coisas, palavras, muitas, deverá ser executado, lá no versículo 2, minha gente, é escrito com grande ênfase na língua hebraica. Eu não vou entrar aqui nos meandros, li bastante, mas não quero complicar, eu só quero dizer a vocês, vejam, Deus enfatiza muito quando ele fala assim: deverá ser executado. É assim: olha, o morto tem que morrer. Mais ou menos assim. É com muita ênfase que ele diz que a gente precisa
combater o pecado, tá bom? Então vamos para frente. Eu pensei um pedaço aqui de Ezequiel. Ezequiel, anota aí. Ezequiel 3, 17 a 21. Porque é um trecho em que o profeta, ele diz por que que a gente deve combater tanto o pecado. Isso, lembra, era verdade então e é verdade agora. Às vezes, os métodos, né, a coisa concreta é um pouco diferente, mas o princípio, ele permanece. E Ezequiel 3, 17 diz assim: Filho do homem, eu o fiz sentinela para o povo de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Então, a gente não deve ficar, ele continua por aí, você pode ler até o 21, tem advertência séria do Senhor, né? O versículo 18 diz assim: Mas eu considerarei você responsável pela morte de alguém que você não advertiu. Então, sei lá, você tem um amigo que está aí, sei lá, adulterando, né? Alguém que está fazendo alguma coisa muito errada, está fazendo um roubo, está fazendo um engano. Você precisa tentar levar essa pessoa ao entendimento de que Deus não aceita isso. Ele não aceita isso, porque ele é um Deus santo. A gente não pode ignorar o pecado do outro, mas ele quer realmente que a gente fale de santidade aos outros. Não apenas seja santo, mas promova a santidade. Amém? E aí ele continua nos versículos 6 a 8 do capítulo 20, falando a respeito de envolvimento com ocultismo. Aí ele fala no versículo 6: Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Aí diz: Eu o eliminarei do meio do seu povo. Estão vendo uma coisa comum aqui? Tem um mote, né? O eliminar do meio do seu povo. Eita, e se a gente foi expulso, né? Do corpo de Cristo. Como é isso, né? Não é você, ninguém botar você para fora da igreja, não, viu? Não é você botar ninguém para fora da comunidade, não, porque a igreja de Deus ela é invisível, ela é universal, né? Una, santa, católica e apostólica. Ela é universal, não é o seu pastor que vai tirar você da igreja, é Deus que vai tirar você do corpo invisível. Cuida disso, né? Aí ele diz assim no versículo 7, né? Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Soa familiar isso? Obedeçam aos meus estatutos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Duas vezes no versículo 7 ele diz: Eu sou o Senhor. Ele está querendo se declarar como Senhor da minha e da sua vida. E aí a gente continua no versículo 9: Punição por maldizer pai e mãe. Qual é a punição? Diz assim: se alguém amaldiçoar o seu pai ou sua mãe, deverá ser executado. Executado. A gente está aqui de novo, né? Por ter amaldiçoado o seu pai ou a sua mãe, o sangue deles cairá sobre ele mesmo, não é? O sangue dos pais cairá sobre ele mesmo, porque você está ali realmente amaldiçoando alguém que é muito especial. Nossos pais, né? O pai e a mãe, são pessoas especiais que Deus designou na nossa vida. Cuidado, às vezes seu pai e sua mãe lhe machucou. Tenha certeza, se você é pai ou mãe, você sabe que você só quer o melhor para os seus filhos. E a gente, mesmo sem intenção, a gente pode machucar, a gente pode aconselhar errado, a gente pode tratar mal, a gente pode ser violento, tentando, né, evitar alguma coisa assim, eu faço uma coisa errada. A gente é imperfeito e nessa imperfeição, né, coletiva, a gente precisa entender que nossos pais também falham, mas de maneira nenhuma podemos amaldiçoar nosso pai e nossa mãe. Indo para frente, versículo 10 fala do adultério, né? Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Vocês estão vendo um mote? Execução.
separação, não é? Pecado leva à morte. O pecado leva à morte. Esse é o recado. Versículos 11 e 12 falam da punição por incesto. Isso é bem amplo quando a gente está lá no capítulo 18, né? A gente estudou a respeito do que é incesto e Deus vai citando, citando, citando detalhadamente. Aqui são dois versículos falando sobre isso, né? Se um homem deitar-se com a mulher do seu pai, desonrou o seu pai, tanto o homem quanto a mulher terão que ser executados, o sangue deles cairá sobre eles mesmos. Se um homem tiver relações sexuais com a sua nora, ambos terão que ser executados. Oi? O que fizeram é depravação. O sangue deles cairá sobre eles mesmos. Há um mote aqui, vocês estão vendo, o sangue deles cairá sobre eles mesmos. Vocês estão vendo aqui ao final dos versículos. É a sua escolha, é a sua decisão que vai fazer com que o seu sangue caia sobre você mesmo. Deus está só avisando, gente, não faz isso. Isso não é legal. Incesto vai muito mais longe. É aqui ele fala também restritamente, versículo 13, a respeito de homossexualidade. Se um homem tiver relações sexuais com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato detestável. Terão que ser executados. O sangue deles cairá sobre eles mesmos. Estão vendo aqui, eu acho incrível, eu fico assim, estão vendo, estão vendo, porque Deus fala assim, é pecado, leva à morte, é pecado, leva à morte, é pecado, leva à morte. Então, não fala, lembra que a gente começou com a história da mentirinha, do engano, pá, e aí o negócio vai aqui não crescendo, mesma coisa, versículos 15 e 16, falando sobre bestialidade. Bestialidade é relação sexual com animal. E aí ele fala sobre isso, fala também que tem que ser executado quem praticou e o animal, né? A pessoa e o animal. E os versículos 17 a 21 vão falando de outros envolvimentos sexuais e tudo isso eu vou remeter para vocês para Levítico 18, 6 a 18, tá? Então você vai lá e você vai ver que ele está falando aqui sobre esses pecados em geral. Todo pecado, fornicação, né? Tudo que você faz que é fora, é sexo fora de um casamento de um homem com uma mulher. Basta dizer isso, né? E Deus vai dando detalhes, porque isso mostra como ele sabe diversos tipos de perversão que nós podemos ter, de uma sexualidade que é uma coisa que Deus criou para a honra dele, né? Para a reprodução, né? Para a geração de vida. Meu Deus, isso é uma coisa tremenda. A geração de vida. Deus criou o sexo para o prazer do casal e para a geração de novos seres, não é? Humanos. É para isso, minha gente. Não podemos violar o sonho, né? O plano maravilhoso de Deus, tá? E aí, eu queria lembrar também que esse pecado sexual, esse tipo de relacionamento, ele habitou na casa de Davi. Ele habitou na casa de Davi. Davi abriu o precedente com aquela história lá do adultério dele com Batseba, né? E aquilo contaminou o seu lar, a sua casa, né? E essa impureza foi passada para os seus filhos, porque ele não só teve um relacionamento com ela, a gente sabe aquela história toda da morte do filho, né? A morte do primeiro filho de Batseba com Davi, mas houve toda aquela confusão do filho dele, Aminon, com a meia-irmã, que também era filha de Davi, Tamar, e aquilo levou a consequências de morte. Gente, tragédia, tragédia, tragédia. Não é uma coisa boa, não é uma coisa boa. E aí, Deus faz nos versículos 22 a 26 a explicação de por que que ele quer que o povo de Israel seja separado. Vamos ler aqui do versículo 22 a 26.
Rapidinho, ele diz assim: obedeçam a todos os meus estatutos e ordenanças e pratiquem-nos, a fim de que, né? Ou a finalidade, a fim de que a terra para a qual eu os estou levando para viver não os vomite. Não sigam os costumes dos povos que vou expulsar diante de vocês, por eles terem feito todas essas coisas que eu os detestei. Todavia, a vocês disse: possuirão a terra deles, eu a darei a vocês como herança. Terá terra onde fluem leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separou dentre os povos. Nós somos povo separado, gente. Nós somos povo separado. E ele insiste nessa palavra. A gente acabou de ler, né? Fui eu que os separou dentre os povos. No versículo 25, portanto, façam separação. Deus quer que nós brilhemos como um povo diferente. Deus quer que o povo, o mundo olhe para nós e enxergue em nós a santidade de Deus. Não para a gente aparecer, porque a nossa santidade, a gente sabe, é fruto de caminhar com o Espírito Santo, né? A gente só pode fazer isso se a gente tiver abraçado com o Espírito Santo, que a gente vai celebrar hoje o derramamento dele, né? Mas não vamos parar por aqui. Aí o versículo diz, 25, portanto, façam separação entre animais puros e impuros, e entre aves puras e impuras. Não se contaminem com animal, com ave, nem com nenhum animal rastejante da terra, os quais separei de vocês, por serem impuros. Versículo 26. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo. E os separei, de novo a palavra separar, eu os separei dentre os povos para serem meus. Nós somos povo santo de Deus. Amém? E aí ele ainda termina no versículo 27, falando sobre mediunidade, né? A consulta a espíritos, e aquilo também ele diz mais uma vez que quem praticar isso vai ser executado. Prova aqui, um quiz, uma prova rapidinho, um pecado, qualquer um que você pense, ele tem uma punição. Que punição é essa? A morte. A morte. Salário do pecado é a morte, tá? Fica a dica. Agora vamos para o Levítico 21. E esse Levítico 21, eu acho que fala muito perto do nosso coração. Ele traz a regulamentação para os sacerdotes. E aí você diz assim: ah, mas peraí, que eu não sou sacerdote. Eu não era sacerdote naquela época, quando o sacerdote era o canal entre Deus e o homem, e aí precisava dessa santidade toda, mas nem agora eu sou sacerdote. Não sei se são aqui nos presentes, o pastor Jason, mas lembra. Você é sacerdócio real. Eu separei aqui, deixa eu achar rapidinho. Olha, 1 Pedro, anota aí. 1 Pedro 2, versículo 9, diz assim: Vocês, porém, são geração eleita. Oi, o quê? Sacerdócio real. Nós somos sacerdócio real. Nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E esse anunciar aqui não é abrir a boca e sair falando para as pessoas, não, minha gente. É ser testemunho e mostrar, é isso aqui que Deus quer. Ele quer que você seja assim. Paulo dizia: Olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Agora é como ele é de Cristo. Quando a parte que ele não estava imitando, não era para imitar, não. Era ser imitador dele, como ele era imitador de Cristo. Então a gente tem que cuidar dessa santidade, porque nós somos nação santa, nós somos sacerdócio real. Então, leia esse capítulo 21 de Levítico como algo para a sua vida, né? E aí ele começa dizendo assim: olha, os sacerdotes são proibidos de tocar em cadáveres. E
esses versículos aqui, de 1 a 4, eu não vou ler, porque ele fala simplesmente isso. Olha, não toque nisso aqui. E aí, o que acontece? Ele não pode tocar nem em parente próximo, nem em parente próximo. Ele diz assim: você não pode tocar nisso, por quê? Porque você fica impuro. Era a impureza. Porque lembra, a gente já falou disso aqui no passado, porque aquele cadáver representava a morte, que é o antônimo de Deus, porque Deus é vida. Então, isso aqui significa contaminar-se com alguma coisa relacionada à morte. A gente acabou de ver o que é que nos relaciona com a morte, o que é o pecado. Vocês estão vendo a conexão, minha gente? É Deus que faz essas conexões. E a gente, para entender a mente de Cristo, a gente tem que acompanhar o raciocínio dele aqui. Parece que ele mudou de assunto, né? Eu estava falando na punição aqui do pecado, agora vamos ver para o sacerdote como é. É mais forte. Esse aqui é o recado. Aí ele diz assim: o Senhor, versículo 1 do capítulo 21. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos sacerdotes, os filhos de Arão: um sacerdote não poderá tornar-se impuro por causa de alguém do seu povo que venha a morrer, a não ser por um parente próximo, como mãe, ou pai, filho ou filha, irmão, ou a irmã virgem, dependente dele, por ainda não ter marido. Por causa dela, poderá tornar-se impuro. Não poderá tornar-se impuro ou contaminar-se por causa de parente, por casamento. Ou seja, só se você está sentindo muito, sentindo muito, sentindo muito, você pode chegar perto, né? Aquele abraço final, aquele beijo final. Mas aquilo, lembra, ele tornava alguém impuro, sim, e aquela impureza era ritualística. Então, aquele sacerdote, ele ficava suspenso, vamos dizer assim, de uma relação com Deus, porque ele estava em uma relação com a morte ali, por causa desse amor, o afeto. A gente tem, né, apego a pai, a mãe, a filho, a filha, aquelas pessoas que a gente ama, que compartilha a vida diariamente, pertíssimo. E aí eles podiam, como exceção, se aproximar, tocar essas pessoas, mas eles ficavam cerimonialmente impuros, lembrando, né? Então, vamos para frente aqui. Isso quer dizer para nós que a gente não deve se apegar a coisa alguma que nos remeta à morte, tá? E aí, continuando aqui com regras, né? Para os sacerdotes, que somos nós, sacerdócio real. Versículo 5. O versículo 5 de 21, ele diz assim: os sacerdotes não raparão a cabeça, nem apararão as pontas da barba, nem farão cortes no corpo. Já ouvimos isso? Se você não ouviu isso, você não olhou, não prestou atenção em Levítico 19. Volta lá, porque aqui já está só aquela escola, já vi esse filme antes. Então, Levítico 19, 27 e 28 fala sobre isso. Isso foi proibido não somente para os sacerdotes, como está aqui, mas para o povo em geral. Por quê? Lembra por quê? Porque isso remete a um culto, uma prática pagã. Então a gente precisa entender que Deus tem os seus motivos para dar as suas ordenanças. Às vezes a gente não entende. Aqui ele deixa a gente entender. Sabe por quê? Ele deixa a gente entender porque é importante a gente entender para transformar a nossa mente. Diz assim: tudo que for prática pagã, não faça. Aí hoje ele está dizendo assim: olha, não rapa a cabeça. Quem que rapa a cabeça? Quem que fica com aquela barba enorme aparada aqui nas pontas? Não é isso, é a prática pagã que aquilo representava, entende? Então, vamos parar com hábitos estranhos, né? Ao poder de Deus, né? Que desafia a realeza de Deus, né? O santo dos santos. E aí, os versículos 6 a 9 eles falam a respeito de casamento de sacerdote. E aí ele diz assim: serão santos ao seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus. Pelo fato de apresentarem as ofertas preparadas no fogo do Senhor, ou seja, ele está
explicando esse pelo, é por causa disso, né? O alimento de Deus ao seu Deus, eles serão santos. É por causa disso, porque eles estão alimentando, preparando ali aquilo, né? As ofertas diante do Senhor, eles são santos. A gente é porque a gente foi constituído sacerdócio real. A gente foi constituído sacerdotes do Altíssimo. Então, a gente precisa ser santo por causa disso. E aí ele diz: ser santo significa, nesse aspecto de casamento, que ele não pode se casar com uma mulher que se corrompeu pela prostituição ou que é divorciada, né, de um marido anterior, porque o sacerdote é santo ao seu Deus. Aí ele diz: considerem-no santo, porque ele oferece o alimento do seu Deus. Olha o eco, tá vendo o eco? O que que significa o eco, minha gente? Reflita aí. Significa que Deus está me dizendo, preste atenção nisso aqui. Preste atenção com quem você vai unir a sua vida. Por quê? Porque o casamento faz de duas pessoas uma só, né? Nada de você se juntar em julgo desigual, né? Ai, aqui, aqueles casamentos evangelísticos, né? Ai, vou casar e converter o marido depois, né, do casamento. É um jogo bem arriscado, minha gente, bem arriscado. Vamos para frente, né? E aí, no versículo 19, ele diz uma coisa séria de novo, remetendo ao que a gente viu antes. Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe, nem com a irmã do seu pai, as tias aqui, né? Pois quem se envolver sexualmente com uma parenta próxima sofrerá as consequências da sua iniquidade. Ele já está ali. Opa, não, errei de capítulo, por isso que eu vou ler aqui esse negócio. Ele diz assim, estamos bem no outro lugar, né? Considerem-se, versículo 8, considerem no santo, porque ele oferece, o sacerdote, né? O alimento do seu Deus. Considerem no santo, porque eu, o Senhor, que os santifico, é ele que nos santifica, sou santo. Se a filha de um sacerdote se corromper pela prostituição, está corrompendo o seu pai. Deverá ser queimada. Voltamos àqueles castigos bem sérios aqui, né? Eles vão repetir, né? A coisa de é, o pão, né, o alimento que a gente oferece, né, que o sacerdote oferecia a Deus, ele não podia tocar aquilo com mãos contaminadas. Ele tinha que ser um símbolo de santidade, de comunhão com Deus. E é isso que nós somos hoje, é isso que nós representamos hoje. Uma santidade advinda do Espírito Santo que habita em nós. Anotei aqui para vocês, anota aí. 1 João, capítulo 1, versículos 5b, fizinho do versículo 5 e versículo 6, dizem assim: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Oi? Às vezes a gente diz, não, sou cristão, ando com Deus, estou ali, mas a gente não pode ser trevas, porque o nosso Deus, com quem nós andamos, né? Ele é luz e nele não há treva alguma. Então a gente precisa refletir essa luz. Lembra Moisés quando ele descia do monte, como é que ele estava? Brilhante, né? Ele estava brilhante. Vamos para frente, porque estamos muito próximos do final aqui. Versículos 10 a 15. Ele fala do sumo sacerdote e da seleção do sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote é aquele entre os irmãos sobre cuja cabeça tivesse sido derramado o óleo da unção e que tivesse sido consagrado para usar aquelas vestes sacerdotais que nós já falamos aqui também no passado. Veja bem, preste atenção. Não andará despenteado, nem rasgará suas roupas em sinal de luto. Não entrará onde houver um cadáver, não se tornará impuro, nem mesmo por causa do seu pai ou da sua mãe. Gente, o que é que ele está dizendo aqui?
Olha, Deus está preocupado com pentear o cabelo. Esse negócio me preocupou bastante. Eu pintei o cabelo bem direitinho hoje para vir aqui falar com vocês sobre isso. Por quê? Porque Deus não é uma questão de fachada, preste atenção, não é uma questão de fachada, é uma questão de quem você representa, né? Então, ele está dizendo ao sacerdote que ele precisa se apresentar com a dignidade de um homem de Deus, com a dignidade, nós todos hoje, uma mulher de Deus. Então você não pode aparecer por aí com qualquer roupa, né? Aquela alcinha que vem até o umbigo, né? Uma roupa chamativa. Você não pode andar desleixado, assim, demonstrando uma falta de amor e cuidado com você mesmo, né? A gente precisa ter um padrão na nossa apresentação, no que a gente diz, como a gente se comporta, não é? Tudo que a gente faz remete a Deus. E aí alguém fica pensando assim: eita, ó, aí, ó, o Filho de Deus está aqui, o crente está ali. Então a gente tem que estar preocupado com isso. E Deus está dizendo aqui: não, não se corrompa com coisas. E aí você toma ao pé da letra aqui. Ah, ele não pode entrar num lugar onde houver um cadáver. E quando a gente faz encomendação do corpo, quando a gente faz aquelas cerimônias de agradecimento a Deus pela vida de alguém. Gente, há ali uma grande dignidade, uma beleza da gente reconhecer que Deus criou uma vida aqui na Terra, Ele é o Criador, e que Deus levou essa pessoa para morar junto com Ele. Tá? Então, ali a gente não está tratando da morte, a gente está tratando da vida. É dessa dignidade que Deus está falando. A gente está tratando da vida. A dor, o luto daquele que perdeu o seu amado, sim, é verdade, existe isso, né? Mas a gente precisa se envolver com a promessa de vida eterna que nós temos em Cristo Jesus. Eu me lembro, há muito tempo, antes de eu conhecer a Cristo, que eu ia a sepultamentos, e a minha família era bem emotiva, né? E o povo se abraçava no caixão, aí chorava e gritava, e era uma coisa séria. O primeiro sepultamento que eu fui numa igreja que vivia realmente a noção, né, de vida eterna, o comportamento era diferente. Era assim, vamos cantando aqui, levando esse corpo, que já não é habitado aqui, que vai voltar para o pó, ali para o descanso, porque a alma já foi para Cristo. A alma já foi residir na Jerusalém eterna. Então, não há por que a gente estar arrancando os cabelos, vamos dizer assim. A gente sente o luto, a tristeza e a gente entrega isso ao Senhor. A gente se abraça com Ele ali. Amém? Vamos embora, né? Vamos para frente. Lembrando, né? Os sacerdotes precisam ser separados lá, 1 Timóteo 3 tem todo um capítulo a respeito dessa separação aí. Se você quiser, pode ir ler lá, porque se, isso é coisa do Antigo Testamento. Não, Novo Testamento fala sobre isso também, tá? Ai, Jesus. Pronto. Aí vamos para frente aqui, os versículos 16 a 24, de 21, ele fala dos sacerdotes que precisam ser sem defeito. E aqui, se você ler, você pode ficar com a cabeça zoró, né? Porque ele diz assim: o Senhor disse a Moisés, no versículo 16: diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito físico poderá aproximar-se para apresentar ofertas de alimento ao seu Deus. Lembra das ofertas que o sacerdote fazia? Versículo 18: nenhum homem que tenha algum defeito físico poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado, ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha
qualquer defeito na vista, eita, já foi, né? Eu. Ou que esteja com sarna, ou com feridas purulentas, ou que tenha testículos esmagados, nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito físico poderá aproximar-se para apresentar ofertas preparadas no fogo do Senhor. Tem defeito físico, não poderá aproximar-se para apresentar o alimento ao seu Deus. Aí ele dá uma colher de chá, né? No versículo 22, poderá comer o alimento santíssimo do seu Deus e também o alimento santo. Então ele pode comer, ele não pode ofertar. Isso lhe mostra alguma coisa? Aqui é tão sutil, minha gente. É tão sutil. Por que que aquela pessoa defeituosa pode comer da oferta? Ele é digno de comer da oferta, mas não pode ofertar? Por quê? Porque a oferta e o ofertante são um só. Você sabe quem é a oferta? Quem é a oferta do sacrifício? Aquele sacrifício ele apontava para Jesus. Agora, quem foi o sacerdote que ofertou Jesus? O sacrifício perfeito. Quem foi? Foi ele mesmo. O ofertante também é perfeito. Vocês estão entendendo aqui o recado de Deus? Ele foi detalhado. E nem isso, 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 nem isso. Porque o ofertante Jesus, ele ofertou-se a si mesmo. Ele disse, ele declarou: vocês não vão me tirar a vida, vocês não podem fazer isso. Eu a dou, eu mesmo, ele disse diante dos seus algozes, né? Ele disse: Eu dou a minha vida. Ele, Jesus, é o ofertante perfeito. Então, entendam esse texto. Não fiquem ofendidos, né? Mas verdadeiramente compreendam que Deus está falando, como a gente sempre falou, está falando do ofertante perfeito que ofertou a sua própria vida pelos nossos pecados. Amém? Aí vamos só concluir aqui, versículos 17 a 21. Assim, a gente já viu lá no início do livro de Levítico, né? Que a oferta de sacrifício, ela deveria ser um macho, sem mácula e papapá. E aí, agora, né? Fica aqui. Essa exigência de perfeição era uma forma da gente apontar para esse ofertante perfeito, né? Esse ofertante perfeito, que isso fique bem claro na cabeça de vocês. E aí, esse 22 é assim, é a chave, vamos dizer, né? É a chave, porque ele diz assim, você pode ter o defeito que você tiver, mas você pode comer o alimento santíssimo do seu Deus e também o alimento santo, né? Ofertado ali, aquele que ele separou. Amém? Chegamos ao final aqui. Na próxima semana, a gente vai falar sobre a santidade das ofertas, minha gente. Agora vamos lá tentar discutir essas ideias de santidade, né, de perfeição que Deus colocou aqui para a gente nesses dois capítulos, né, que a gente viu aí no 20 e no 21. Bora lá, povo, com vocês agora. Bom dia, bom Bom dia. dia, Demétrio. Tudo bem? Tudo em paz, graças a Eu estou Deus. viajando já uma semana inteira, né? Mas assim, foi assim, acho que de todos os domingos foi um domingo assim bem, eu falaria assim bem duro, na verdade, né? Porque em nenhum momento da palavra tem meio termo, né? Nenhum momento né? Ele diz exatamente, né? Esse passo é pecado e o salário do pecado é a morte, né? Pastor Geis, numa conversa, né, a gente conversando, e ele dizendo assim que pastor Denise fala uma coisa muito certa, que 99% dos nossos erros, dos nossos pecados, a gente sabe que é pecado, a gente comenta. E você comentou um pouquinho que a gente começou lá atrás, dizendo assim, pecadinho, pecadão, né? Mentirinha, mentirona, não, é mentira, é mentira. Então, assim, é um versículo muito duro. Então, para mim, tirou uma lição, assim, que não tem meio termo, né? Para a gente ser, né, como imagem e semelhança do Senhor, a gente precisa de fato cumprir e não ter dúvida, né? Não tem que estar no meio. Não pode e não faz ou é a morte. E aí, só que aí tem um passo que eu vou deixar para lá na minha cela com a minha líder, ela não está hoje aí, mas depois eu vou tirar, né? Porque tem uma passagem em Provérbios
E você falou muito assim, quando que é passo nosso também como cristão, de quando alguém está em pecado, a gente possa dar uma palavra, dar um apoio, dar uma orientação. Mas também existe aquela parte em provérbio, depois eu tiro com ela lá, Tô que é anotando. que diz que quando a gente tem que ter atenção e quando também a pessoa está passando por uma provação, como você ajuda ele, né? Que às vezes aquela dificuldade dele é uma provação dele, né? E às vezes você tem que também saber como você ajuda, né? Isso aí eu fiquei um pouco de dúvida, depois eu tiro lá Mas tu na ia minha dizer, tô tela. aqui, ó, pronta para anotar aqui o Provérbios, o que você ia falar. Bota aí para a gente ir Ah, atrás. tá certo, eu mando. Eu vou pegar aqui e falo que eu tô lendo para velho todos os dias e caiu muito isso, né? No momento da aprovação, que às vezes você vai ajudar. Então, assim, Agora, causa um isso é pouco de. sempre, né, Demétrio? Veja, em tudo a gente tem que ter amor, né? Não Uhum. é. É muito engraçado. Antigamente eu tinha a palavra exortação, eu pensava que era você botar o dedinho assim, tchu, 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 né? Entendi. Dizer, você está errado, você fez isso, você fez aquilo. Eu achava que Hum, exortar era dar um carão, era assim, bem. entendi. Mas a palavra de Deus, se você for olhar lá em Timóteo, ela vai dizer que ela é útil para exortar. E exortar significa trazer para mais perto de Deus. É você dizer assim: olha, você não acha que se você praticar esse negócio, você se afasta de Deus, assim, chamando a atenção, mas usando a palavra e naturalmente a inspiração do Espírito Santo, porque a gente está fazendo uma coisa que está na palavra, né? Então, a palavra de Deus, ela é feita para o nosso ensino, né? Para a gente entender, para o conhecimento de Deus e também para exortar. É assim que a gente deve fazer, em amor, em sabedoria, né? Não acusando de maneira nenhuma, não humilhando, né? Diminuindo, envergonhando as pessoas. Tem que ser feito no privado. Então, é importante que a gente faça isso e é obrigação da liderança fazer isso. É obrigação do líder dar essa orientação para que as pessoas possam ter um direcionamento, né? Então, Deus, ele dá realmente autoridade ao líder para fazer isso, tá? Mas vai firme, pega teu líder de célula, tua líder de célula e vai, Lari. Olha eu aqui, Demetrio. Você estava dizendo que eu Ele não estava estava vendo aqui. porque está fechado. Aí não aparece. Eu digo, abre aí essas janelas. Olha eu aqui. De- Vai ser um Depois, prazer, Demetrio, como sempre, estar com você, viu? Você vai estar aqui segunda? Enfim. vou sim. Olha, Então veja, eu gostei, Kátia, demais, porque assim, elucida muito a questão do pecado. Você veja, né? Como ele fala do pecado e diz que o salário do pecado é a morte. E quando ele fala isso, você vê na nova aliança o que é que aconteceu. Jesus, ele deu a sua vida para nos redimir do nosso pecado. Quer dizer, então, o salário do pecado, a morte de Cristo, ele morreu por nós, porque quem merecia a morte éramos nós, né? Então ele morreu no nosso lugar para que a gente tivesse vida. Então você veja, quando passa essa questão do Novo Testamento e que, olha, o que é que está acontecendo? Eles esperavam um Salvador e era um Salvador de tirar eles de um rei, de Roma, né? E eles ficassem como se fosse com o rei libertos daquele momento. Como Deus ele pensa muito acima de nós, né? Porque ele já sabia o salário do pecado é a morte. Todos teriam já um fim certo. E ele acaba com isso, com a vida de Jesus, com um sacrifício vivo, né? Então, como isso é forte, né? E como isso é forte. Então, eu acho que essa sua palavra de hoje me remete muito a isso, né? Como a gente foi beneficiado por esse Deus, qual o tamanho do seu sacrifício por nós, né? E que a gente não titubie com essa questão do pecado. Ele quer um povo santo e nós somos esse povo.
né? Então, que o nosso caminho é a santidade, né? Então, assim, para com isso, dizer, olha, é difícil, não dá, é, é... Pelo contrário, ele está dando a gente, é vida, e ele está instruindo a gente a como ter essa vida e uma vida abundante. Então, que a gente pegue isso, porque isso custou muito caro, foi a vida de Jesus Cristo. É isso que eu queria colocar aqui. Perfeito, maravilha, Lari. Vai, pega ela aí, viu, Demétrio? Pega ela lá para te explicar mais coisa Vou lá na pegar. cela, Ah, assim. ela se vê doida comigo, que eu pergunto toda hora, tenho muita dúvida, eu pergunto toda hora. Vai, Obrigado. vai firme, vai firme. Aninha levantou a mão aí, vai lá. Eu levantei assim a mão, bom dia, porque eu ia falar exatamente isso aí que Larissa falou, né? Mais ou menos assim, porque eu fiquei olhando para esses textos aqui, lendo tudo isso, e eu não tenho como assim não enxergar aqui a misericórdia de Deus, embora sejam palavras duras, não é? Mas eu fiquei pensando assim, meu Deus, se fosse nessa época, um homem, ele deita com a sogra dele. Nessa época, um homem faz sexo com o animal. Nessa época, um homem deita com outro homem. E a gente não vê ninguém sendo apedrejado na rua, ninguém ser queimado vivo, assim, né? Literalmente. Por conta disso, por quê? Porque um Salvador veio. Porque um Salvador veio, porque Jesus veio, né? Assim, e a importância disso, assim, basta uma palavra, o arrependimento, né? Basta o arrependimento e aí ele faz novas todas as coisas na nossa vida. Ele redime esse pecado, né? E ele restaura esse pecador. Ele redime o pecado e ele restaura esse pecador que antes estava tinha um decreto de morte ali, né? De morte mesmo, fulminante, sei lá, enfim. Mas o sangue de Jesus, assim, me veio muito isso, a importância, a gente valorizar isso, sabe? Pecado sempre vai existir e não cabe a nós, né, tá, como você bem falou também, essa coisa do exortando, lógico que a gente tem que, mas não letra por letra, tipo assim, você tá em pecado, vou pegar você, vou queimar, vou exterminar. E eu fiquei pensando também, Kátia, aqui é só levantar, não sei assim, mas existem ainda algumas práticas, né, que a gente vê literalmente ao pé dessa letra, assim. Você falou das vestes, aquelas pessoas que vão para a igreja de terno, de gravata, né? Aquela coisinha bonitinha. É bonito, mas assim, não é o exterior, é o interior, né? Tem prática, tem coisas que se você descobre o pecado da pessoa, você vai lá, expõe, deixa a pessoa em quarentena e sei lá o que for. Assim, não é dessa forma, eu acredito que Deus quer que seja tratado, né? Tudo vai passar pelo arrependimento. Primeiro, o reconhecer esse pecado, o arrepender-se e o acreditar que Jesus realmente perdoa e restaura esse pecador, né? Esse pecador. A forma como Levítico traz tudo isso aqui, como Deus lidava com esse pecado, né? A gente pula para essa nova aliança e a gente vê como Jesus lida. Não é que seja menor, maior, enfim, mas eu acho que é algo muito mais profundo, sabe? Eu acho que é muito mais profundo, assim, quando você realmente reconhece que há um Salvador. Alguém pagou, rasgou a promissória do pecado. E você precisa andar em santidade por causa disso, sabe? Amém. Esse é o recado. Esse é o recado, verdadeiramente. Agora, não apaga a história de que ele disse: olha, é a morte. Isso a gente não pode apagar. É o sangue de Cristo que fez justiça a isso. E não houve a morte, sim, a morte de Cristo. E a gente não pode minimizar isso. É importante que a gente entenda que houve sim um preço, né? Há misericórdia, sim, há misericórdia, há esperança, há graça, claro que há graça, mas fique sabendo que alguém morreu por causa do que você está fazendo. A gente precisa saber disso. Essa é a consciência que deve reinar aqui, porque é o que Deus está dizendo, né? A palavra dele. Não é para o Antigo Testamento, é para o Novo também. Aqui o salário também é a morte de Jesus, né? Vai, vai, Taninha.
Vamos lá, porque isso, Ave Maria, depois de um tempo sentar aqui, ouvir logo essa cacetada aqui na minha cabeça. E eu estou trabalhando o Evangelho de João 17 hoje. E aí eu cheguei aqui e disse, meu Deus do céu, tantas coisas que Jesus vem e nos diz, né? E aí eu encontrei assim, bem junto, eu ouvindo e estava revendo aqui meu texto, e aí está dizendo assim, ó, o princípio da santificação da palavra vem, Jesus diz, santifica-os na verdade da tua palavra, pois o segredo da vitória sobre o pecado é a santificação, e a santificação vem da palavra. Então, a gente vê tantas coisas que são ditas aqui para nos acordar, como você está falando, para a gente ter consciência disso tudo. Mas, glória a Deus, Ele morreu por nós, Ele é o nosso grande intercessor. Então, a gente tem que ter cada dia mais consciência disso aqui. Amei tudo isso, mas glória a Deus que eu tenho meu Jesus que nos ora por nós, que está aí dito, né? Então, assim, ficou muito claro como a gente não pode ler só um versículo, como a gente tem que estar vendo todo o resto, não é verdade? Para mim, isso de ser o sacerdote, nós precisamos ser sacerdote em tudo, né? Eu ouvi Joanne dizer essa semana, ela dizia assim: precisamos ser reis e sacerdotes, reis do mundo, mas sacerdotes do Senhor, em tudo que nós fazemos, para que as pessoas possam ver o brilhar dos olhos de Jesus nos nossos olhos. Separado. Muito bom, viu? Amei tudo isso e muito bom poder estar aqui junto, vendo algo complemento, né? Complemento disso aí. Bem-vinda de volta, bem-vinda de volta. Tá Beijo, bom, bem. Demétrio. Rapidinho, Eu chegamos só no pediu limite. que Vai. é a hora do pastor, só para resumir, inclusive, Tânia também complementou aí, que assim, a gente, há 15 dias atrás, nós estávamos juntos, inclusive, e a gente tem a reunião antes de a gente servir, né? E assim, pastor Reis foi, assim, foi amoroso, direto, mas verdadeiro, né? Que a gente, que se o Senhor passou tudo que passou por nós, se a gente fosse mais parecido. Então ele fez um resumo assim na nossa reunião que foi muito simples, diz assim, fechamos os olhos e abrimos e pensamos, quem está servindo na atmosfera é o próprio Jesus Cristo. Quem está servindo, quem está tocando na bateria, e assim seja. Então, que a gente hoje, o dia de hoje, seja pensando, se eu estivesse no meu lugar, como eu estaria fazendo? Então, que a gente procure ser muito mais parecido com ele, né? Amém. Então foi forte, mas direto, né? Porque ele já passou, já pagou o preço, mas que agora tem um caminho e a gente tem que seguir. Esse aí foi o meu entendimento. Isso, Obrigado. E perfeito, Demétrio. Valeu, valeuzíssimo. Diz, Lari. Menina, é uma coisa que eu também não queria deixar de falar. Me chamou muito a atenção a questão da omissão. A omissão, quer dizer, a gente, assim, quando você colocou aquele que vê que está em pecado e que não faz nada, também recai sobre ele. Quer dizer, minha nossa, eu fiquei aqui, meu Deus do céu, porque às vezes a gente esquece disso, né? Que a gente tem também uma responsabilidade sobre aqueles que estão próximos, né? Obviamente você não vai fazer isso, mas assim, aqueles que estão próximos, se você está vendo e você em amor não exorta, não é? Você também está sendo, né? Tá sendo responsável. Então, Até irresponsável com ele, né? Está sendo irresponsável com o cuidado dessa vida. com cuidado dessa vida. Precisa dizer, olha, você está no caminho que vai dar no abismo. Ele precisa saber. Nós precisamos desse canal. Isso para mim me ressaltou muito hoje na palavra. Quer dizer, a gente tem que estar atento a isso, porque às vezes a gente diz, não, eu vou ficar quietinho, né, no É, canto, e de repente esse ficar quietinho também você está corroborando com aquilo, né? Então, aquilo, né? Para não ofender. Beleza, valeu. Vamos lá, pastorzão. Cadê você? Bom dia, gente. Bom, Bom eu dia. tô no trânsito aqui ainda, deslocando para a igreja,
mas é muito bom e assim, é sempre muito engraçado e recursivo a nossa surpresa quando a gente se depara com textos como esse, assim, né, e faz uma imediata e literal comparação com os dias de hoje. E a gente, né, não pode perder de vista jamais a questão de que o que está sendo ensinado aí, e não simplesmente o que está sendo, não é só uma prática física, é uma prática espiritual. E Kátia foi muito feliz quando trouxe, né, esse entendimento, porque quando a gente fala ali da morte, fulminado, a gente, poxa, acha muito drástico a pessoa morrer, né, porque cometeu um pecado ou uma desobediência, a pessoa morrer. Então, isso para a gente assusta, né, a pessoa ser Gison, ficou um apedrejada. pouquinho pior. Depois você mudar a posição aí, sua posição, alguma coisa, nos últimos 30 segundos. E aí? Oi, oi, melhorou? Pronto. Melhorou, melhorou, vai. Pronto. Estou dizendo assim que, às vezes, a gente fica com essa sensação de muita crueldade, e a pessoa morrer, né? A morte ser eliminado, a pessoa não pode, se tem uma imperfeição, a pessoa não pode oferecer sacrifício. Ou seja, a gente vê a literalidade disso e parece muito agressivo. Só que o pecado nos conduz a uma morte eterna, né? Como Kátia muito bem colocou. Então, assim, a gente às vezes se fica chocado com a morte temporal, ou seja, o tempo que a gente tem aqui é tão curto, né? Que se a gente vai viver aqui nesse mundo, sei lá, 70, 50, 80, 90, 100 anos, é muito curto perante a eternidade, e a gente vê como a morte aqui sendo uma coisa muito dura, e a gente releva, às vezes, uma morte que é eterna. Porque o pecado, né, ele leva à morte eterna. Então a gente está olhando para esses textos aí, não necessariamente com a literalidade do texto, mas com os princípios desse texto, né? Então isso é muito importante a gente viver esses valores, esses princípios. Muito bom, gente, mas olha, mas como já foi dito aí, né, e a gente não perde de vista o fato de a gente estar vivendo a nova aliança. A gente está vivendo, sim, a nova aliança, mas a gente, né, os princípios, os valores, tudo aquilo que é contido na lei, Jesus mesmo disse na nova aliança que ele não veio revogar a lei, veio cumprir tudo isso. Então é o cumprimento, Jesus é cumprimento em todas essas coisas, tá bom? Então que hoje a gente possa celebrar com alegria, hoje é dia de Pentecostes, né? O dia em que, por causa dessa nova aliança, o Senhor é, disponibilizou-se, né, a estar em nós, através do seu Espírito Santo, capacitando, trazendo dons. Então, a gente vai ministrar hoje sobre isso nos nossos cultos. Amanhã, Lari falou para Demetrio que ia para ir para a célula, mas não é para ir para a casa dela, não. Amanhã ele tem que ir para a igreja. Amanhã vai ter especial de Pentecostes, Isso aí, né? pastor, isso aí, pastor. Amanhã temos um especial de Pentecostes lá na igreja. Então, é um grande momento aí que nós estamos, né, celebrando que esse fim de semana seja um fim de semana e o início de semana de muita celebração, né, com a graça, o poder e o amor derramado através de Pentecostes. Que Deus abençoe todos vocês, que tenham um excelente domingo de Pentecostes, né, que a gente possa viver o Pentecostes na nossa vida hoje. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, teu nome é bendito. Nós agradecemos, Pai, por esse estudo. Te agradecemos pela tua palavra, Pai. Queremos não apenas julgar a tua palavra, ler, concordar ou discordar. Nós queremos mergulhar, queremos viver na tua palavra. E muito obrigado, Pai, por ter essa janela aqui, ter essa oportunidade aqui. Obrigado pelo dia de Kátia, Senhor Deus. Obrigado porque esse momento aqui nos dá essa oportunidade de nós nos depararmos com a palavra e verdadeiramente nós mergulharmos nessa verdade. Nós queremos viver tudo isso, Pai, e que Tu possa estar trazendo, através do Teu Espírito Santo, que habita em nós, o entendimento para tudo isso. Em nome de Jesus.
Amém. Amém. Amém, gente. Feliz domingo de Pentecostes para todos. Feliz dia de Pentecostes. Uhul! Vamos embora, gente. Até semana que vem. Deus abençoe. Tchau, Deus Tchau, abençoe. tchau. Abençoe.